Olá, seja bem-vindo ao Conexão América, um programa onde a gente mostra para você o que está acontecendo nos Estados Unidos de verdade, sem o bullshit dos correspondentes internacionais brasileiros. E hoje a gente vai falar sobre duas coisas: sobre a doença do presidente Bolsonaro, o coronavírus, e como que a imprensa americana está cobrindo o assunto do vírus, e também sobre a destruição dos monumentos que tem acontecido em larga escala aqui nos Estados Unidos. Será que são só monumentos racistas e confederados mesmo? Será que é isso que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, marcar o sininho e compartilhar para os seus amigos, porque o YouTube censura conteúdo conservador. Então a única maneira de fazer essa mensagem chegar aos outros é através de vocês. A gente volta logo depois da vinheta. Bom, estamos de volta. Hoje eu tô sem o Marcelo, então fico com a dura tarefa de montar o programa sozinho. Então, vamos começar desde já. Você sabe que aqui no formato do programa, o que a gente faz é que eu não digo nada para vocês. Vocês veem nas fontes primárias e chegam às suas próprias conclusões. Então, vamos começar com o primeiro assunto, que é a cobertura da imprensa americana. É um caminho um pouco diferente do que a gente faz. Normalmente a gente mostra o que a imprensa brasileira está dizendo que está se passando nos Estados Unidos e a gente percebe que o resultado é muito ruim. Mas será que o inverso é diferente? Será que a imprensa americana cobre bem o que acontece no Brasil? Bom, no caso, o presidente Bolsonaro testou positivo no início da semana para corona. E vamos ver como é que a imprensa americana cobriu. Eu acho que a gente pode começar com a CNN. A CNN é a CNN, né? A rede das fake news. Ela está dizendo, Jair Bolsonaro testou positivo para o Covid-19 depois de meses dispensando, afastando a seriedade do vírus. Será que o presidente disse que o vírus não era uma coisa séria? Ele disse que era uma gripezinha, né? Mas vamos ver o contexto. Vamos ver o Washington Post, o grande Washington Post. Temas de filme, o grande jornal do nosso querido Jeff Bezos, dono da Amazon, o homem mais rico do mundo que tem seu jornal de estimação. Vamos ver, Bolsonaro do Brasil testa positivo para o coronavírus. O presidente Bolsonaro que repetidamente buscou minimizar o coronavírus, enquanto ele diz para o país voltar a trabalhar. Você veja que absurdo. O Bolsonaro é um dos líderes mundiais, um dos poucos líderes mundiais céticos com os vírus e as medidas para tentar conter o vírus. E ele testou positivo, quase que uma comemoração, né? Bom, mas graças a Deus a gente tem a Fox News aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que o Eric Shawn diz aqui. Well, I've had a Fox News alert for you now. You know, he's been a long-time critic of coronavirus and virus protections, going so far. O Bolsonaro foi crítico do coronavírus. O que significa ser crítico do coronavírus? As to downplay the threat. Downplay the threat, minimizando a ameaça. Vamos ver. Calling COVID-19 a, quote, little flu, and has slammed officials Uma gripezinha. in this country, Brazil, who have instituted lockdowns. Well, now it turns out that Brazil President Jair Bolsonaro Agora o mundo mudou. Quer dizer que o Bolsonaro pegou o vírus, porque aparentemente eu dizia que o vírus não existia, né? Well, he has been infected with coronavirus. During the past few months, he ignored World Health Organization recommendations to avoid large gatherings. Então vamos ver o que o presidente Bolsonaro realmente disse a respeito do vírus? Vamos ver o pronunciamento de 6 de março de 2020. O momento é de união, ainda que o problema possa se agravar. O problema pode se agravar. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Ora, ele então falou para a população seguir a medida, a orientação dos especialistas, falou que o problema podia se agravar. Que Deus nos proteja. Deus nos proteja. Eu acho que essa é a parte que incomoda mais as pessoas. Deus. Vamos ver o que mais ele diz aqui. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros. Devemos ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros. Em especial aos nossos queridos pais e avós.
respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Ele está falando do Drauzio Varela. No discurso ele fala todas as medidas que o Ministério já estava tomando em 24 de março. E eu fui um pouco crítico, bastante crítico na forma como o presidente se comunicou, mas eu não posso, jamais diria que ele disse que o vírus não era uma ameaça, ou que ele disse que era só uma gripezinha e nada além disso. O que ele disse é que se ele pegasse, pro vírus não seria nada mais do que um resfriado. Bom, foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu com ele, aconteceu com a minha esposa, aconteceu com as minhas filhas, aconteceu com a minha irmã. E eu, como diz ele, 90% da população, a parte grande da população, não sei qual é, ninguém sabe qual é, não senti nada. Eu efetivamente não senti nada. Não só não senti nada, como nem peguei o vírus. Nenhum teste detectou o vírus em mim, apesar de todo mundo na minha casa ter. Inclusive as minhas filhas, de quem eu sou muito próximo. Pelo visto, a cobertura da imprensa americana não é tão boa assim, né? Não é, para dizer o mínimo. Eu fiz questão de fazer esse segmento curto, mas só para mostrar o outro lado da moeda para vocês. Muitas vezes a gente pensa que os Estados Unidos tem Fox News, então eles são maravilhosos. A Fox News, desde o início, lembra lá atrás, quando a Fox News deu aquela barriga, dizendo que um assessor do Bolsonaro, que na verdade nunca tinha sido assessor do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, tinha dito que ele tinha testado positivo e não tinha coisa nenhuma, gerou uma onda de conspiracionistas dizendo que o presidente tinha inventado, tinha falsificado o resultado do teste. Mau trabalho da imprensa americana. Quando virá a Fox News do Brasil? A Fox News nem sempre é tão boa assim. Bom, falando do próximo assunto, é importante falar sobre o próximo assunto. O próximo assunto vocês têm visto, está nos jornais todos os dias no Brasil. O grande assunto que tem dominado é a destruição dos monumentos racistas e confederados nos Estados Unidos. Será que é isso que está acontecendo? Será que, depois da morte do George Floyd, os americanos começaram a se revoltar contra monumentos racistas? É isso que eu tenho lido nos jornais brasileiros. Vamos ver o que tem dito aqui. Por exemplo, o G1. O que o G1 está dizendo? Mais uma estátua de Cristóvão Colombo é derrubada nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, ou seja, uma coisa recente, diversos monumentos ligados à escravidão e ao colonialismo foram derrubados no país. Donald Trump assinou um decreto que prevê a prisão para quem depredar estátuas, monumentos e memoriais. Bom, já é crime federal você destruir propriedade federal. E aí eles mostram aqui. Vamos ver. Tem essa charge aqui acho que do Aroeira. E tá aqui, submissão e preconceito. E aí mostra, calma aí, vocês não podem sair derrubando nossas estátuas só porque homenageiam racistas, escravocatas e criminosos. Isso aí que ele falou, tá ok? Então, é isso. Estátuas racistas. Vamos ver a Folha de São Paulo. A Folha não falha. Ativistas derrubam estátuas confederadas nos Estados Unidos na esteira da onda revisionista. Pelo menos eles falam da onda revisionista. Estátua do Jefferson Davis, atos que seguiram o George Floyd. Bom, bacana. Vamos ver o que diz o antagonista. Mais uma estátua de Cristóvão Colombo derrubada. Manifestantes demoliram vários monumentos de personagens ligados à história colonial do país. Então o G1 diz que foi história colonial. O antagonista, a Folha, dizem que são relacionados a racismo e tal, ou o contrário. Enfim, a impressão que dá para vocês é que o que está acontecendo aqui o povo está há muito tempo revoltado com a situação, com o racismo sistêmico que existe aqui e as estátuas desses homens maus, confederados, que estão sendo derrubados nos Estados Unidos. Os confederados, todo mundo sabe, né? A guerra civil aconteceu só por causa do racismo e por causa da escravidão. Enfim, os americanos estão se revoltando contra o seu passado. Bom, é importante fazer a seguinte pergunta. Quando a gente faz uma estátua para alguém, será que a gente está elogiando e dizendo que aquela pessoa era perfeita? Será que a gente está falando de todos os aspectos da vida daquela pessoa?
Existe alguém no mundo que tenha sido perfeito? Bom, existe. Eles também querem derrubar as estátuas e as imagens dele. E a gente vai falar de novo, já falamos sobre isso no último programa, vamos falar de novo aqui. Mas de um modo geral, quando a gente faz uma estátua para alguém, vamos para o George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, um homem que abdicou do poder e que responsável pelos Estados Unidos não terem se tornado uma ditadura e uma monarquia, abriu mão voluntariamente do poder, apesar da aclamação popular depois do primeiro mandato dele. Foi aclamado para a posição de presidente, grande herói da Guerra de Independência Americana. Tinha escravos? Tinha escravos. Tinha defeitos? Tinha vários defeitos. Era um grande homem. Era um grande homem. Era um homem que eu não conheço outro da estatura dele, com duplo sentido, porque ele era muito alto também. Mas ele era perfeito? Não, não era perfeito. Então, quando a gente faz uma estátua para ele, pro Thomas Jefferson, pro Abraham Lincoln, será que a gente não está homenageando um aspecto, um feito de alguém que contribuiu de alguma forma para a sociedade ser do jeito que é? Eu acho que é isso. Todas as estátuas são uma celebração de algum aspecto, de uma pessoa que deu alguma contribuição. Nunca de todos os aspectos. Se a gente for procurar a estátua de todos os aspectos, bom, vai ficar difícil. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é... será que é válido a gente demolir as estátuas do nosso passado? Por exemplo, a gente vai falar aqui, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson foi um presidente americano na Primeira Guerra Mundial. E se você perguntar a minha opinião, um dos piores presidentes, um democrata, um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Basicamente um ditador que transformou qualquer crítica à Primeira Guerra Mundial em crime, perseguiu politicamente, enfim. Mas o Woodrow Wilson, quem estuda relações internacionais, já ouviu falar sobre a política wilsoniana da autodeterminação dos povos. E o Woodrow Wilson foi o grande responsável pela divisão do mapa pós-Primeira Guerra Mundial, com tudo que tem de bom e ruim nisso, e a independência e o fomento da independência, o direito de autodeterminação, como diz a política, de vários países na Europa e no Oriente Médio. Então você pensa assim, bom, é uma pessoa que deu alguma contribuição. A visão dele anti-imperialista, do ponto de vista técnico correto, é uma visão muito importante na história das relações internacionais e mudou as relações internacionais no mundo. Será que vale a pena ter uma estátua do Woodrow Wilson? Bom, eu não teria uma placa do Woodrow Wilson na minha casa, mas eu sou a favor de demolirem as estátuas e apagarem o nome dele da história. Será que a gente deve apagar as estátuas para as pessoas que a gente não gosta tanto? Bom, como é que a gente vai aprender e lembrar e entender como é que a gente chegou onde a gente chegou? Um povo que não conhece o seu passado, ele não conhece de onde vem, ele não sabe as conquistas que teve, e ele não sabe e corre o risco de repetir os mesmos erros no futuro. Não sabe o que pode acontecer. Bom, vamos ver se... Agora, vamos entender se... E o terceiro ponto é, vamos entender se são só os monumentos confederados e negros que estão acontecendo, que estão sendo derrubados? Vamos ver se isso é verdade. Bom, eu abri aqui, vou abrir para vocês uma lista dos monumentos, e eu não vou entrar em detalhes não. Esses são os monumentos, a lista da Wikipedia, tá aí, para quem quiser ver, lista dos monumentos e memoriais removidos durante os protestos do George Floyd, ou seja, só recentemente. E eu vou seguir aqui. Caramba, hein? Uau, uau, uau. Bom, essa é a listinha. Vamos ver algumas pessoas aqui. Roosevelt? O homem que convidou para jantar o primeiro negro na Casa Branca tá tendo a estátua removida do museu... da New York Times, tá? Do Museu de História Natural? Uau. Ah, tá, porque ele tá num cavalo e o índio tá andando com ele a pé. Entendi. Isso é racista? É colonialista? É o quê? O que mais? Uau. Lincoln Memorial? O homem que basicamente fez uma guerra nos Estados Unidos para acabar com a escravidão.
Lincoln Memorial. A gente está vendo aqui tropas federais tendo que guardar o Lincoln Memorial, e aí aqui a fala do general, na verdade, um Senior Master Sergeant, que está dizendo que as tropas nacionais foram chamadas para proteger o Lincoln Memorial. Lincoln Memorial, vale lembrar, onde o Martin Luther King fez o grande discurso dele, I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. E tá aqui. Ele está dizendo que foi ordenado a proteger depois que o monumento começou a sofrer depredações nos protestos. O que mais? Frederick Douglass? Pô, isso aqui não merece. Ninguém sabe quem vandalizou a estátua do Frederick Douglass. Mas talvez seja a grande figura negra abolicionista da história dos Estados Unidos. Uau. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson tinha aqui, a Princeton University, do qual Woodrow Wilson foi presidente da Universidade de Princeton, uma grande universidade americana. Se tornou uma universidade lacradora também. Woodrow Wilson está tendo o nome dele, um presidente dos Estados Unidos, democrata, está tendo o nome dele removido da escola. A Fox News fez um levantamento de George Washington a Ulysses Grant, as estátuas que foram vandalizadas. Ulysses Grant. Para quem não sabe história americana, o Ulysses Grant, ele era o general não confederado, ele era o general da União contra os confederados. Tá? Eu não quero entrar aqui nos detalhes, a Guerra Civil Americana não foi travada só por causa da escravidão. O próprio general Lee, a posição dele era muito mais a favor da independência dos estados e contra um governo federal muito forte. É importante que vocês saibam que nos Estados Unidos, no momento que se escreveu a Constituição, os pais fundadores, vários deles tinham escravos, mas eram contra, em sua maioria, eram contra a escravidão, principalmente os das colônias do norte, e foi feito um grande compromise, uma grande concessão para garantir que o país existisse como federação. Porque se impusessem desde o momento inicial, estamos falando de 1776, 1780, momentos ali de discussão da formação do país e da Constituição, né? Nesse momento, os estados do Sul deixaram claro que se os Estados Unidos incluíssem a abolição da escravidão dentro da Constituição americana, os estados do Sul se separariam. E aí você não teria Estados Unidos da América, você teria Estados Unidos do Norte, Estados Unidos do Sul. Então, na política isso acontece, é bom para as pessoas se acostumarem com isso, porque o presidente Bolsonaro também vai ter que fazer concessões. Política é a arte de fazer concessões por ambas as partes. Foi feita uma concessão onde não se incluiu uma cláusula abolicionista na Constituição, embora os princípios constitucionais sejam abolicionistas. O conservador, ele acredita nisso, né? Ele acredita que você não resolve todos os problemas numa geração. Você vai construindo uma sociedade com um objetivo final e as gerações vão se aproximando desse objetivo final. Bom, George Washington teve o seu monumento vandalizado. Bom, e aí chegamos aqui ao grande Mount Rushmore. O New York Times, na semana passada, bom, quem não sabe, Mount Rushmore é esse monumento clássico aqui, aparece até no desenho do Pica-Pau. O monumento tem a imagem de grandes presidentes dos Estados Unidos, fica na Dakota do Sul. Tem a imagem começando aqui pelo George Washington, depois você tem o Thomas Jefferson, são os dois primeiros presidentes dos Estados Unidos, o Teddy Roosevelt e o Abraham Lincoln. O Teddy Roosevelt é considerado até hoje o presidente mais popular da história dos Estados Unidos. É um intelectual, enfim, eu tenho críticas às políticas do Teddy Roosevelt, mas foi um dos homens que construíram a América. Pai do progressismo americano. Progressismo um pouquinho diferente, mas foi um dos homens que construiu a América. E o Abraham Lincoln, o unificador da nação depois da Guerra Civil, embora muita gente tenha crítica à tendência federalista do Abraham Lincoln. O New York Times, então, fez uma reportagem dizendo que
como o Mount Rushmore se tornou o Mount Rushmore. E aí diz que o monumento na Dakota do Sul teve criticismo, foi criticado porque ocupa um território indígena sagrado, e o principal escultor tinha laços com pessoas da KKK, do Ku Klux Klan, né? Do KKK. Bom, o Donald Trump fez um discurso no Mount Rushmore, no último 4 de julho, no sábado, onde ele disse que o monumento nunca seria derrubado. E a imprensa vira para ele e fala o seguinte: não, ninguém nunca falou, o New York Times só fez uma crítica, como se não tivesse acontecendo nada sobre destruição de monumentos, não tivesse, nenhum monumento foi destruído. O que o Trump está falando? Isso é um absurdo, isso nunca aconteceu. Bom, quase que no dia seguinte, digamos assim, não, na verdade, um pouco antes, na CNN, olha aqui, líderes tribais estão pedindo a remoção do Mount Rushmore. Aqui, o chairman, né, o presidente do Cheyenne River Sioux Tribe, eu acho que é como se diz o nome dessa tribo, da tribo Sioux, o presidente dessa tribo, está dizendo que tem que ser removido o Mount Rushmore, dizendo que ele foi feito numa área que é considerada sagrado para os nativos. Então quer dizer que realmente tinha gente querendo demolir o Mount Rushmore? Bom, será que era só ele? Ou será que já existe até uma petição com 1.393, não é tanta gente assim, mas 1.393 pessoas pedindo a remoção do Mount Rushmore, que o presidente Trump garantiu que nunca será removido. E vocês lembram na semana passada, onde o ativista do Black Lives Matter está pedindo a destruição das imagens de Jesus Cristo nas estátuas. Jesus Cristo, como vocês sabem, era um grande racista confederado, só que não, né? Por favor, entendam a ironia. E ele era, mas segundo ele era supremacista branco. As estátuas são de um supremacista branco de opressão e propaganda racista. E tá aqui, eu já falei sobre isso, ele diz, sim, os tweets dele. Sim, eu acho que as estátuas do Jesus Cristo, do branco europeu, que eles dizem que é Jesus Cristo, tem que ser derrubada. Elas são uma forma de supremacia branca, sempre foram. Aí ele fala na Bíblia, quando a família de Jesus Cristo tentou se esconder e se misturar, adivinha para onde eles foram? Para o Egito, não para a Dinamarca. Isso era a prova de que Jesus era racista, porque no Egito só tinha negro. Então era para se aparecesse um branco, como se fosse absolutamente relevante isso. E outra matéria aqui dizendo o seguinte, do Vice, dizendo, vamos nos livrar do Mount Rushmore. E essa onda que começou com o George Floyd e tudo mais, peraí. Matéria de 17... Vice, vocês sabem que é um site bem esquerdista, né? Matéria de 17 de agosto de 2017? 3 anos atrás? 3 anos atrás já estavam falando sobre destruição do Mount Rushmore? Donald Trump diz que remover estátuas confederadas é um slippery slope. Slippery slope é uma expressão que diz que é uma área escorregadia que se você começar a escorregar por esse caminho, você não sabe onde você vai parar. Que poderia sair do controle. O Donald Trump disse em 2017? Talvez ele esteja certo, ou seja, talvez saia do controle. Mas isso seria uma coisa ruim? Vamos ver o que o Tucker Carlson tem a dizer a respeito. The left, we predicted, wouldn't stop with Robert E. Lee or Stonewall Jackson, but então a esquerda não pararia com Robert Lee. Would move on to George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt, and more. Twitter called us ridiculous. Well, it took less than 48 hours for reality to catch up to worst-case scenario. O Tucker Carlson está dizendo que a esquerda não ia se contentar com a remoção das estátuas do General Lee e de outras figuras chamadas confederadas e racistas. Exatamente a visão do presidente. Mas espera. Também em agosto de 2017. Bom, então peraí. Vamos wrap up, vamos embrulhar isso aqui.
Vocês estão lendo no Brasil que começou depois da morte do George Floyd um movimento para a remoção de estátuas de racistas, colonialistas e confederados nos Estados Unidos. É tudo mentira. O movimento de remoção das estátuas que está acontecendo aqui não é nem de racistas, nem de confederados, nem de colonialistas, e também não começou agora. Esse é um movimento que vem desde, na verdade, antes de 2017, mas a primeira grande onda foi em 2017. Uma onda que o Trump suprimiu. Só que a esquerda ela tem uma coisa, ela tem paciência. Eles introduzem as ideias. As ideias vão, naquele momento, 25% só dos americanos apoiavam a remoção de estátuas confederadas. Eu ainda não vi novas pesquisas a esse respeito, mas vi 60% de apoio ao Black Lives Matter. As ideias, vocês veem como, mesmo com o presidente conservador, as ideias vão ganhando tração com o tempo. Por isso que o campo cultural é sempre muito mais importante que o campo político. Então, hoje, a América tornou-se tolerante à destruição das estátuas que ela não tolerava em 2017. Mas em 2017 eles testaram a ideia. Eles testaram, ela não funcionou tão bem naquela época. Eles esperaram o momento certo e voltaram a agir de novo. Quem acha que essas coisas são coincidência, quem acha que essas coisas não tem planejamento, é um inocente. Quem acha, quem nunca estudou, nunca parou para ler nem um pouquinho sobre guerra de quinta geração, para saber se isso tem alguma influência de nações estrangeiras ou de agentes que não são, que são agentes que querem a destruição da América. Bom, essas pessoas, basta olharem os fatos. Eu estou aqui, está apresentando. Não tem nada que esteja aqui que vocês não achem na internet. Não tem nenhum documento secreto. Eu nunca apresento documentos secretos. É sempre um pouquinho de pesquisa e uma visão do que está acontecendo de verdade nos Estados Unidos. E o que está acontecendo é a destruição da história americana. No momento que eles conseguirem destruir a sua história, a história do seu país, a história de onde você veio, bom, aí eles podem fazer o que eles quiserem com você. Porque tem um componente de humilhação. E vocês enxergam esse componente de humilhação quando vocês enxergam os policiais se ajoelhando na frente dos caras do Black Lives Matter. Quando vocês enxergam líderes republicanos dizendo que tem que dialogar com quem está destruindo patrimônio público. Essa humilhação, depois que você humilha alguém, a pessoa vira seu, me perdoe o termo, escravo. Esse pacto que o conservadorismo chama tão bem de pacto das gerações anteriores com as gerações futuras, a busca é de ruptura desse pacto. Porque no momento onde você rompe esse elo com as gerações anteriores, no momento onde você... Thomas Jefferson, ele é um dos maiores intelectuais da história da humanidade? Não, ele é só um dono de escravo racista que merece ser... As estátuas dele merecem ser destruídas. Então, talvez o documento que o Thomas Jefferson tenha inspirado, talvez os documentos que ele tenha inspirado também não tenham valor. Eles não têm mais aquele componente. Então a gente pode deixar esses documentos para lá. E esses documentos de fundação, Declaração da Independência, a Constituição e a Carta dos Direitos, os 3 grandes documentos de fundação dos Estados Unidos, com influência do Thomas Jefferson, do James Madison, do Benjamin Franklin, de tantos grandes caras, alguns dos quais tinham escravos. Esses são os documentos base da América. Então a pergunta é: isso é sobre racismo? Isso é sobre confederalismo? Isso é sobre colonialismo? Ou é sobre a destruição da história? Esse é o lado, essa destruição da história e destruição, consequente destruição da América, que ninguém está mostrando para vocês. Obrigado, boa noite e, de novo, não deixem de curtir o canal. E quem quiser comentar, eu queria saber de vocês. Qual é o monumento que vocês acham mais absurdo a destruição? Deixa um comentário aqui para a gente poder interagir, tá bom? Até mais, até o próximo programa.